Olá, amigos. Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados 10h30 e reprise aos domingos, também 10h30. No programa de hoje, vamos receber o secretário de Finanças da Condicef, Pedro Armengol. Na pauta, proposta de reajuste emergencial. Pedro Armengol, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes aí do Sindicep Entrevista. Bom dia a todos os filiados e filiadas do Sindicep Maranhão, né? Estamos aí para a gente fazer esse bate-papo sobre a discussão que está em pauta central nesse momento, que é a questão do reajuste emergencial dos servidores públicos federais em 2023. Pois é, Pedro, ainda bem que a gente está sentando para conversar num período em que o viés para o servidor público é de um governo que se propõe a sentar com a classe trabalhadora. Nesse sentido, eu queria te perguntar como é que foi aí esse processo de negociação, o que vocês apresentaram e o que o governo trouxe de resposta para essa negociação de 2023. Bem, Nelson, eu entendi em parte a sua pergunta, mas eu acho que eu vou conseguir contextualizar, né? Todos sabemos que nós passamos aí desde o golpe de 2016, né, que tiraram a presidente Dilma e assumiu o Temer. Praticamente nós estamos aí há 6 para 7 anos sem nenhum processo de negociação com os governos que assumiram após o golpe, primeiro o Temer e depois o Bolsonaro, né? Acumulando perdas consideráveis do ponto de vista inflacionário, né? E sem nenhuma perspectiva de recomposição dessas perdas. Com a eleição do Lula, evidentemente, que isso trouxe expectativa para a categoria, considerando que um governo de origem democrática e popular, inclusive com sinalizações positivas na perspectiva de um tratamento diferente com os trabalhadores do Serviço Público Federal, né? E logo no início do governo, no dia 18 de janeiro, o governo já anunciava que estaria instalando uma mesa nacional de negociação com os servidores públicos federais, o que ocorreu já no início de fevereiro, a instalação de uma mesa nacional. Tivemos uma primeira reunião onde nós apresentamos a nossa pauta de reivindicação acumulada, que era justamente, né, as perdas históricas da categoria, e apresentamos naquele momento, do ponto de vista econômico, né, uma reposição emergencial em torno aí de 26,94%, que se referia às perdas inflacionárias do mandato do último presidente Bolsonaro, dos 4 anos do governo Bolsonaro. E, inclusive, a gente tem a compreensão de que o orçamento aprovado era um orçamento do governo anterior, que esse governo iria ter grandes dificuldades e a margem para a negociação não seria tão grande, mas apresentamos essa reposição emergencial, apresentamos a correção das perdas inflacionárias também nos benefícios, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e outros tipos de auxílio. Apresentamos, né, inclusive, uma série de medidas que foram tomadas pelo governo anterior, que consideramos, inclusive, medidas de práticas antissindicais, para o caso das redistribuições, a questão de liberação do mandato classista que foi cassada, né, para que o governo fizesse um revogaço dessas medidas, e apresentamos a necessidade do governo implementar as mesas setoriais para a gente tratar das pautas específicas. Na segunda reunião, o governo, na primeira reunião, logo o governo apresentou os seus limites orçamentários, onde sinalizava, né, uma reposição das perdas inflacionárias em torno de 7,8% a partir de março, né, e uma recomposição de 42% no auxílio alimentação, que dá em torno de R$200. As entidades nacionais discutiram e apresentaram uma contraproposta ao governo, colocando o seguinte: primeiro, que a gente entendia que mesmo com as limitações colocadas no orçamento, mas tinha margem para o governo avançar mais na questão da recomposição, já que o nosso patamar era um patamar emergencial, não era um patamar de todas as perdas,
Também colocamos a necessidade de ampliar os benefícios para além do auxílio alimentação, também o auxílio saúde, o auxílio creche, considerando que, principalmente, o auxílio saúde, hoje os trabalhadores que ganham menos praticamente não têm mais condições de pagar um plano de saúde, porque a contrapartida da União é muito pequena. E, claro, que nós também reivindicando a isonomia com os outros poderes, o legislativo e o judiciário, que tem um tratamento muito melhor, né? E não entendemos essa diferenciação com os trabalhadores, principalmente do Poder Executivo. Na segunda reunião, o governo, na terceira reunião, aliás, na semana passada, o governo colocou como limite, né, colocando principalmente as dificuldades de ordem orçamentária e financeira, de que o governo podia apresentar para este ano seria essa recomposição em torno de 9% dos salários a partir de 1º de maio, o aumento, a recomposição do auxílio saúde em torno de R$200 a partir também de 1º de maio, a revogação de algumas medidas, inclusive já informava que a questão da liberação para mandato classista já tinha retornado os servidores para a Folha, porque no governo Temer tinha sido retirado os servidores da Folha de pagamento, tinha retornado. A Instrução Normativa número 436, sobre a questão das redistribuições, também já estava sendo alterada, e outras medidas também. E que as mesas setoriais estariam sendo instaladas até o final de maio. Bem, as entidades nacionais fizeram um debate interno logo após a reunião, e a nossa compreensão nesse momento é que, inclusive, desde a primeira reunião, a gente colocava para o governo e a gente compreendia as limitações orçamentárias do governo, mas que nós queríamos era um compromisso de que o governo cedeu o que era possível ceder dentro dos seus limites agora em 2023, mas garantir, né, de que as perdas históricas, né, fossem tratadas na LDO e na Lei de Orçamento Anual para 2024. Esse compromisso do governo. Bem, o governo sinalizou nessa última reunião que, no momento, objetivamente, eram os 9% e os R$200 no auxílio alimentação para os ativos, que, naturalmente, iria logo após a conclusão desse acordo, se tivesse, iria se iniciar a discussão em torno do orçamento de 2024, onde talvez a gente tenha uma margem maior, já que é um orçamento que vai ser discutido já por esse governo em termos de definições de diretrizes. Bem, nós entendemos que não é o ideal, claro, né, essa é a nossa avaliação, mas entendemos também que chegamos ao limite. Não dá mais para a gente avançar, porque quanto mais tempo passar, mais aumentam as perdas, e colocar para a categoria que, mesmo não sendo ideal, essa foi a negociação possível nesse momento, mas que a gente, inclusive, já estamos construindo aí as entidades nacionais, o chamamento da categoria para se mobilizar melhor para iniciar a discussão em relação a 2024. Todos sabem que o orçamento do ano subsequente é aprovado no ano anterior. Bem, nós temos essa tarefa até o final de agosto, porque a LDO ela tem que ser concluída até o final de abril, e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, até o final de agosto, e nesse período precisamos estar aí com a categoria mobilizada para que a gente tenha uma perspectiva melhor, inclusive, que na LDO e no orçamento de 2024 a gente tenha a recomposição de parte considerável das perdas acumuladas, que em média hoje, do ponto de vista salarial, chega em torno de 40%. Beleza. E Pedro, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, tá? Que a gente vai fazer um intervalo rapidinho para a gente poder retomar no próximo bloco aí com essa conversa. Estamos de volta com o secretário de Finanças da Condicef, Pedro Armengol. Com relação a outros pontos de pauta, eles continuam segurados na proposta encaminhada pelo governo, Pedro. Quando a Condicef vai protocolar a decisão dos trabalhadores sobre aceitar ou não a proposta que engloba os 9%? Pedro, é bom que fique claro para a categoria que o processo de negociação não vai parar. A Condicef está pedindo a restauração das mesas de negociações setoriais já para discutir o reajuste de 24. É isso que está acontecendo ou tem mais algum ponto a ser esclarecido?
Bem, ao final da última reunião que nós tivemos com o governo, né, considerando de que para viabilizar tecnicamente essa proposta apresentada pelo governo, o governo precisa encaminhar 2 projetos de lei para o Congresso Nacional, porque inclusive precisa fazer remanejamento financeiro, né, e evidentemente que isso leva tempo para ser aprovado, mas o que o governo nos colocou é o seguinte: que se as entidades nacionais apresentarem uma posição de acordo, claro, né, até o dia 20, né, até o dia 20 agora do mês de março, que daria tempo para eles encaminharem para o Congresso os 2 projetos de lei, e daria tempo, dentro da avaliação deles, né, do trâmite desses projetos, são 2 projetos de lei, né, para que já conseguisse se incluir a partir a recomposição a partir de 1º de maio, né. Bem, nós orientamos, não só a Condicef, mas todas as entidades nacionais, de que as entidades de base fizessem, né, assembleia nas bases, né, essa é a nossa posição, inclusive na base da Condicef, desde antes de ontem, que já estão acontecendo as assembleias, e as informações que nós estamos recebendo, né, tanto da Condicef como de outras entidades nacionais, é de que a maioria das assembleias estão deliberando no sentido de aceitar, nesse momento, a proposta do governo. Essa é a informação que a gente está tendo, que a maioria está indicando no sentido de aceitar. Evidentemente que a gente tem colocado, né, de que a negociação continua, porque, como eu disse aqui inicialmente, e vou repetir, a nossa expectativa é que, para a negociação para 2024, que começa agora já na LDO, que tem de ser aprovada até abril, né, para incluir no orçamento da União, a gente tenha condições de ampliar, inclusive buscar valores que avancem na perspectiva de recompor as perdas, que chegou já a 40%. Como também, no caso dos benefícios, inclusive, já houve sinalização por parte do governo de que para 2023 não, mas para 2024 a gente pode estar dialogando em relação aos outros benefícios, como auxílio saúde, auxílio creche e outros benefícios também nessa perspectiva. Então, o processo de negociação vai continuar, né? Ele não para, ele termina agora esse ciclo emergencial e continua para 2024, e evidentemente que a categoria vai estar, inclusive as mesas setoriais também, eles sinalizaram que até o final de maio deve estar orientando já todos os ministérios e autarquias no sentido de estar instalando as mesas setoriais para o tratamento das pautas específicas de cada setor da administração pública federal. Então, é um processo contínuo, não para a negociação, e que a gente vai continuar logo após o dia 20, pelas sinalizações das assembleias. Eu acredito que ele vai fechar o acordo, o governo encaminha esse projeto, e a partir de 1º de maio tem aí já a aplicação dos 9% e os R$200, aí, no caso do auxílio alimentação. Pois é, Pedro, eu queria que tu comentasse um pouco aí para a gente sobre a necessidade e a importância da instauração dessas mesas de negociação setorial, para que a categoria entendesse a importância de estar se discutindo de forma setorial. Não, é muito importante, porque é o seguinte: a mesa nacional ela é composta, você sabe que a administração pública ela é muito heterogênea, e não tem como a gente levar para uma mesa do Ministério da Gestão todas as demandas das categorias. Só a Condicef tem em torno de mais de 40 categorias organizadas em sua base. Então, não tem como a gente levar todas essas demandas, que são variáveis, para uma mesa central de negociação. Então, cada ministério tem suas demandas específicas, tem suas características, tem aspectos, inclusive, funcionais diferenciados. Então, para a gente avançar na reconstrução do serviço público e na reconstrução, inclusive, de direitos que foram retirados durante, aí, principalmente, os últimos 6 anos, é importante que a gente tenha instalado em cada ministério, em cada autarquia, as mesas setoriais para a gente fazer um tratamento mais qualificado dessas demandas. Porque se levar tudo para uma mesa central, não tem como você racionalizar o debate. Então, no meio ambiente, a reforma agrária, a saúde, a educação, tem suas especificidades que devem ser tratadas numa mesa setorial em cada ministério, em cada órgão, e esperamos que o governo cumpra essa agenda
e que a partir do início de junho a gente já esteja dialogando nesses setores para tratar das pautas específicas de cada setor. Tá ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta para o nosso último bloco com Pedro Armengol, secretário de Finanças da Condicef. Pedro, além desses encaminhamentos de reajuste emergencial, essa semana tivemos desdobramentos de ACTs, como foi o ACT da Conab. A ratificação desse ACT ele é uma vitória para os trabalhadores? Mas não, se ouvintes, nós avaliamos, enquanto aqui a Confederação, que foi uma grande vitória dos trabalhadores e trabalhadoras da Conab. A gente vinha, inclusive, né, com um problema seríssimo, porque o governo é o mesmo, né, não só na administração direta, mas também nas empresas públicas, né. Foram praticamente 4 anos sem assinatura do acordo, uma discussão muito difícil, né, por parte da empresa, principalmente da direção da empresa, inclusive trabalhando na perspectiva de retirada de direitos, né, não só limitado do ponto de vista de recomposição de perda salarial, mas concomitantemente tentando retirar direitos. Nós resistimos durante esse período todo, e lá no final do ano passado, com a intermediação do TST, nós conseguimos formatar uma proposta que não vai permitir a retirada de direitos, principalmente que diz respeito ao plano de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da Conab, que eles queriam acabar e passar o pessoal para a GEAP. Nós resistimos, não aceitamos, né? E no final, né, mediado pelo TST, né, veio essa proposição aí de 18,42% de reposição das perdas inflacionárias. Eu acho que foi uma vitória importante. Encaminhamos para a base e já tivemos, inclusive, a mensuração aqui. 98% da base, que foi feita a assembleia em todos os locais de trabalho, 98% da base aprovou para a gente assinar o ACT. Vamos assinar essa semana, né, o ACT, e vamos já começar a trabalhar o ACT 2023 e 2024. Né, já estamos pedindo a reunião da mesa do Acordo Coletivo de Trabalho, né, mas consideramos que, realmente, foi uma vitória importante. A categoria entendeu e mais de 98% aprovaram a gente assinar o acordo. Então, foi uma grande vitória dos trabalhadores e trabalhadoras, e vamos agora para mais essa tarefa, que é a discussão do ACT 2023-2024. Certo. Pedro, está inserido em um governo que dialoga com a categoria, um governo que dialoga com o trabalhador. Isso é favorável para esse processo de negociação? As empresas públicas, elas podem afirmar hoje que elas vivem uma nova era no que tange esse processo de negociação coletiva? Bem, olha, Nelson e ouvintes, né, as concepções, né, de ordem, de concepção de Estado, eu acredito que mudaram, né, eu acredito que mudaram. Eu não estou dizendo que se resolveu todos os problemas, né, mas eu queria lembrar, porque o governo Bolsonaro, principalmente, ele tinha uma política, que era uma política, de não negociar com o trabalhador. Inclusive, até ele interferiu na relação dos trabalhadores do setor privado, retirando uma série de direitos. E ele deixava muito claro, os gestores do Bolsonaro deixavam claro de que o Estado não negociava com o trabalhador. Bem, as sinalizações que nós tivemos aí desde o governo de transição é que esse governo ele tem um olhar diferente, um olhar de dialogar com os trabalhadores. Antes de ontem mesmo, nós tivemos, inclusive, com a nova direção da EBSEC, também é um outro setor que a gente teve grandes dificuldades também de fechar acordo coletivo de trabalho, né? Já colocamos, né, para eles as dificuldades que nós tivemos. O novo presidente já fez novas sinalizações do ponto de vista de restabelecer o diálogo de forma qualificada. A direção da Conab também está sendo mudada e esperamos de que não é que a gente esteja aqui alimentando expectativas de que nós saímos do inferno para o céu, não é isso. Mas que, ao menos, a gente tem um espaço de diálogo qualificado, porque no governo passado do Bolsonaro, ele tinha a concepção de não negociar com o trabalhador. Então, esse é o governo atual, ao menos em todos os sinais que ele vem dando, inclusive na questão da administração direta, ele tem dito que, inclusive, ontem a gente estava reunido sobre isso,
está avançando na questão da regulamentação da negociação coletiva no setor público, né, na administração direta, como também de se qualificar esses espaços. Então, eu diria que nós temos um ambiente de diálogo. Não estou dizendo que está tudo resolvido, porque isso vai continuar a depender da capacidade de mobilização da categoria, mas que temos, hoje a gente pode afirmar que temos um ambiente de diálogo com o governo, e quando se tem diálogo, evidentemente que abre-se as perspectivas da gente estar debatendo os problemas da categoria e buscando solução para esses problemas. Pedro, para que a gente possa encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem, qual a mensagem que a Condicef passa para a categoria, para os trabalhadores, para o universo dos servidores públicos federais. Bem, a mensagem que a Condicef passa neste momento, né, é que a gente deve buscar a cada dia melhorar a nossa organização, principalmente a nossa organização no local de trabalho, melhorar a nossa organização dentro do nosso sindicato, porque é só através da melhoria e do fortalecimento dos nossos sindicatos que nós vamos conseguir superar as dificuldades que passa a categoria de servidor público. Nós somos uma categoria que passamos os últimos 6 anos sendo alvo de ataque dos governos passados, inclusive o governo passado do Bolsonaro, o ministro da Economia dizia que tinha colocado uma granada em nosso bolso, né, no bolso dos servidores públicos. Fomos extremamente atacados, não só do ponto de vista econômico, mas da retirada de direitos. E somos uma categoria que somos alvos, inclusive, dos interesses do grande capital financeiro nacional e internacional. Então, se depender deles, não existe nem serviço público. E só existirá servidor público se existir serviço público. Então, a nossa pauta prioritária é a defesa do serviço público. A gente cobrar que o governo devolva em forma de serviço de qualidade, né, os impostos pagos pela população. E, evidentemente, que nós nunca conquistamos nada sem luta, né? A nossa vitória sempre foi proporcional à nossa capacidade de organização e mobilização. Então, a máxima de que a luta continua, ela se impõe nesse momento, e não vamos conseguir nada de graça, não existe bondade por parte de ninguém. Vai depender da nossa melhor organização do nosso sindicato, da nossa mobilização e nossa capacidade de resistir e pressionar os governos, não só pela melhoria da nossa situação, mas a melhoria de todo o serviço público, porque, consequentemente, a melhoria do serviço público reflete na melhoria da situação da categoria. Queremos agradecer a presença do nosso entrevistado e também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!